Podcast no Ar, eu sou Ellen Kida e hoje nós vamos conversar com a empresária aqui de Valparaíso, Elidiene Duarte. Muito boa noite, seja bem-vinda, Eli. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto honrada por ter sido convidada pelo Alô Valparaíso, né, que é um site muito conhecido no Valparaíso, e é um prazer estar aqui com vocês. E conosco também está aqui no nosso estúdio, nosso gerente comercial do Alô, repórter, apresentador, host, Antoniel Freitas. Boa noite, Antoniel. Boa noite, Eli. Boa noite. Apresentações feitas, vamos começar então te conhecendo melhor, Eli. Vamos lá. Como é que é a sua história, quem é você, o que você faz, para a gente se familiarizando com o seu assunto aqui. Sim, eu sou Elidiene Duarte, sou casada, tenho 3 filhos, né, um neto, e eu empreendo na área da beleza há 22 anos. 22 anos que eu empreendo na área da beleza, mas eu comecei minha carreira como professora. Comecei dando aula de forma amadora, né? Na época a exigência era bem menor em termos de formação, então eu comecei dando aula e meu único sonho era ser mãe. E através da maternidade foi que eu entendi que eu precisava de uma formação, de uma profissão, e aí foi onde veio o desespero, bateu na minha porta, né? Que eu realizei meu sonho de ser mãe, mas eu não tinha condições de criar minha filha. Então daí surgiram as profissões como manicure, comecei a fazer unhas para agregar valor, né, do trabalho que eu já exercia como professora. Só que as unhas foram dando muito certo. Comecei a fazer unhas em casa e sempre fui muito perfeccionista, então eu comecei a focar muito naquilo, mas eu me dividia entre os 2 trabalhos, como professora e como manicure. E a coisa foi acontecendo, né? Então, aí das unhas surgiram outras ideias, né? Eu comecei a ver que a área da beleza era uma área que me encantava muito e que fazia muito sentido para mim, para aquilo que eu estava buscando. E vieram outros valores. No começo foi para criar a minha filha, para dar sustento, e depois eu entendi que eu fazia muito mais na vida de outras mulheres, né? O propósito muda. Você inicia por um propósito e começa a descobrir outras coisas. Ali você trocou a pedagogia pela estética, né? Como Sim. É que foi isso? As incertezas, o medo, se teve, se você foi bem direta, se foi fácil, se foi difícil essa mudança, porque a mudança ela sempre traz aquele desconforto, sempre traz aquela... Você sai da sua parte cômoda e Sim. Começa a ter que ir buscar. Como é que foi isso? Sair da zona de conforto não é fácil mesmo. Mas tive muitos medos, muitas incertezas, e o que me fez exatamente sair da área da pedagogia, né, da área da educação, de escola, porque hoje eu trabalho na educação da beleza, mas o que me fez sair foi entender que o quanto eu estudei, porque depois eu me formei, eu iniciei de forma amadora, mas depois eu fui embora para Minas Gerais, me formei lá, sempre levando o salão junto comigo, né? Comecei fazendo unhas, mas depois as unhas fui dando muito certo. Então, acabei abrindo um estúdio pequeno, bem pequeno. Iniciei em casa, então não importa como seja, inicie. Mas comecei a fazer em casa e depois me formei como professora. Mas na época das férias, o estúdio, que era bem pequeno, meu salário dava um salto. Então, eu comecei a observar que na área da educação, por mais que eu me dedicasse, por mais que eu amasse... Ganhava mais com a beleza. Eu ganhava mais com a beleza. Eu ganhava mais com a beleza, não somente faturamento, não somente dinheiro, mas também o retorno emocional de ver que a gente trabalha a autoestima das pessoas. Então, aquilo me deixava muito feliz. Saber que eu transformava a vida de alguém através de uma unha na época, que ainda era unha. E, enfim, depois as coisas foram acontecendo e aí, desde então, eu decidi que a área da beleza eu ia focar. Eu ouvi uma frase do meu pai, que ela foi muito importante para mim, e numa época de férias ele falou: minha filha, se for para você engordar um boi, que você engorde o seu. E aquilo bateu muito forte para mim, fez muito sentido, né? Porque na área da educação, você trabalha dia e noite, mas você não ganha nada mais por isso, né? Não aqui falando que não deve trabalhar na área da educação, que é lindo. E eu super indico para quem gosta e para quem, né, tem a oportunidade de cuidar das crianças e adolescentes e adultos, enfim. É uma linda profissão, mas que não fazia sentido para mim pela questão de retorno da paixão mesmo. Tanto pelo retorno como a paixão de conviver com outras mulheres e ajudar a transformar vidas através da beleza. E quando essa paixão, esse serviço não era apenas mais um serviço, o design de sobrancelha virou, além de ser sua paixão, virou a sua
sua vida financeira, você pensou, agora sim, além de ser paixão, ainda vai me dar lucros, vai... Quando que você percebeu esse momento? Eu percebi pelo óbvio. O que aconteceu? Eu comecei a fazer sobrancelhas, tirando pelinho de sobrancelhas. As clientes tinham muita confiança no meu trabalho como manicure. Então começaram Só tirar os excessos tira aqui o excesso da minha sobrancelha. Então eu comecei a tirar pelinhos de sobrancelhas. E começou a ficar muito bom. Então eu comecei a entender. Só que eu tirava pelinhos de sobrancelhas, ainda sem curso, né? Não tinha curso de sobrancelhas, só mesmo pela noção de simetria, essas coisas. Como eu tinha com a unha, né? Você vai ficando muito delicado, assim, vai ficando uma coisa muito fixada na nossa cabeça, né? Os detalhes, né? Uhum. Então eu comecei a tirar pelinhos de sobrancelhas e comecei a perceber que eu demorava muito mais tempo fazendo um pé e mão do que tirar pelos de sobrancelhas. Então eu comecei a fazer curso de sobrancelhas. Fiz o curso de design de sobrancelhas e comecei a aprimorar aquilo que eu já entendia um pouco. Não que a gente precise ter dom para isso, tá? Não precisa ter dom. É tudo técnica, é questão de técnica mesmo. Então, eu aprendi a técnica, fui me aprimorando com a simetria, que eu já tinha o cuidado e tudo, e comecei a multiplicar os ganhos. Então, observa só, em um pé e mão, que na época eu já estava bem exercitada no pé e mão, comecei fazendo com 3 horas de serviço. Porque no início, e como eu era muito detalhista, fazia desenho até com fio de cabelo, se precisasse. Uhum. Mas eu perdi muito tempo. Depois, eu comecei a fazer em 1h30. Design de sobrancelhas eu fazia no início em 30 minutos. E era o mesmo valor, né? Porque para você fazer um design de sobrancelha, você tem que estudar a simetria do rosto, você estuda muito mais. Então, ele é mais valorizado do que um trabalho como manicure e pedicure, que eu nem concordo, porque eu acho um trabalho muito difícil, muito detalhado para se cobrar machucar, menos. Tem que ter cuidado, Exatamente. Então, eu valorizo muito a manicure. Valorizem-se, tá? É importante. Exatamente por isso, mas eu perdi muito mais tempo. Então, no tempo que eu atendia 3, 4 clientes, eu atendia só, de sobrancelhas, eu atendia só uma cliente de pé e mão e ganhava o equivalente a uma sobrancelha. Mas eu era apaixonada pelas unhas. Então, eu ainda demorei 15 anos para me desconectar da cadeira de manicure. Tendo um salão de beleza, contratando outros profissionais, mas eu não conseguia deixar de ser manicure. Aí eu entendi que o problema estava na minha mentalidade. E aí eu fui fazendo desenvolvimento emocional, desenvolvimento pessoal e fui entendendo o que era prático, óbvio, e é o que hoje eu trago para as meninas, para as minhas alunas. Que foi uma maneira de você começar a escalar. Foi o início que você começou a escalar o seu produto, o seu serviço. Sim. Né? E aí não surgiu do nada, né? Você criou o método 5 pontos. Isso. Que explica pra gente como é que é transformar qualquer sobrancelha com 5 pontos estratégicos, sem complicação. Como é que é essa história dos 5 pontos? Quando eu fiz o meu primeiro curso de design de sobrancelhas, me entregaram uma linha preta e falaram desenhe um rosto. E eu tinha tanto fio naquele rosto que eu me confundia. Confesso que até hoje eu olho aquele mundaréu de fio e fico assim, gente, pra que isso? Eu não entendo. Eu gostaria que alguém me explicasse. Até hoje eu não entendi. Mas a gente tinha que fazer vários desenhos na testa da pessoa. Tanto que ficava cheio de quadradinhos aqui. Quem conhece sabe como que é. E eu comecei a observar que igual aquele que o médico faz a canetinha para passar o bisturi. Isso, aí, só que você faz vários, né? Para fazer o mapeamento do rosto, tinha que fazer vários desenhos na testa, em linha, para que você entendesse o que era uma sobrancelha. Só que eu já olhava para minha cliente e eu via a sobrancelha dela, eu via o que precisava ficar mais alto, o que precisava ficar mais baixo, o que estava fora do desenho. E aí, eu aprendi daquele jeito, fiz exatamente como a professora pediu, mas na minha prática, eu perdia muito tempo fazendo aquele desenho. E eu comecei a entender que eu não usava aquilo. E que na prática, a maioria das designers de sobrancelhas não usavam. E comecei a desenvolver uma técnica minha. Comecei a desenhar e isso me diminuiu muito tempo. Hoje eu consigo fazer um design de sobrancelhas em 15 minutos, porque eu faço em apenas 5 pontos. Comecei a desenvolver essa técnica, diminuí meu tempo e aumentei meu faturamento. Então, tudo era o que é lógico, o que é óbvio, o que eu posso fazer para melhorar. Nosso tempo vale muito. Hoje, o que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo. Então, se eu faço um serviço que vai me fazer perder muito tempo, eu tenho que observar e ver o que eu posso fazer para diminuir esse tempo. Até trabalhos que demoram mais, as mulheres ou homens vão encontrando caminhos para diminuir isso. Eu vou pegar uma caneta mais fácil, que escreve mais rápido e tal. Então, a gente vai objetivando a coisa, né? E aí eu desenvolvi o método de 5 pontos. E com quem esses desenhos, o fiozinho que solta aquela tintinha assim na gente? Quem foram os seus cobaias para você fazer seus estudos?
Pra você ficar de ali. nanopigmentação ou de... Dos 5 pontos. Dos 5 pontos. Quem foi seus cobaias? Então, aí já não era mais cobaia, né? Eu ainda usei isso. Quando eu comecei como manicure, eu falei, olha, quem quer ser cobaia? Já não era mais cobaia, porque eu já fazia há muito tempo, né? Então, e nem modelo mais. Eu realmente já comecei a usar nas minhas clientes, né? Hoje, muitas alunas minhas usam o marido, o filho e tal, e pode usar. Pode, todo mundo tem uma sobrancelha. Onde quer que você vai ter uma sobrancelha? Também, os Viu, maridos né? que estão vendo. Gente, todo mundo Sua tem uma esposa pode sobrancelha. E todo homem e mulher, homem também pode fazer sua sobrancelha, vai ficar mais bonito, vai realçar mais a beleza, vai se sentir mais feliz. E o que acontece? O que as sobrancelhas trouxe para minha vida? Eu tinha, sim, para fazer um pé e mão, eu tinha que ter 80 esmaltes, vários alicates, esterilizar. Esterilizar a gente continua tendo que fazer, mas eu tinha que ter um arsenal de material para fazer um pé e mão. Até que a cliente escolhesse a cor dela, tinha que ter uma variedade enorme. Para fazer sobrancelha, eu precisava de 5 objetos. E eu podia atender uma sobrancelha aonde quer que eu fosse. Eu já atendi cliente em um ônibus. A gente pegava, onde você quer, tem como você fazer minha sobrancelha amanhã? Traz as coisas. Gente, eu levava numa bolsinha que cabia na palma da minha mão. E aí eu consegui atender e eu falei assim, meu Deus, esse aqui é o negócio do século. Descobriu o ouro. Eu descobri o ouro, porque além de se tornar uma paixão na minha vida, eu conseguia fazer em qualquer lugar. Eu nunca pensei num lugar, pode ser feito dentro de um banheiro de academia, pode ser, não importa. E você precisa de 15, 20 minutos no máximo, né? Para quem já está com 5 pontos, e aí os 5 pontos vai diminuir esse seu tempo, então você consegue fazer em qualquer lugar. Então é uma profissão que não te impede de atuar em lugar nenhum. Você nem precisa de um estúdio, né? Maravilha, quem chega, alcança, conquista isso, mas você não precisa disso no início da sua profissão. Ele me deu uma curiosidade, antes de a gente falar da sua marca mais forte de sobrancelha, é um trabalho manual. Sim. Você utiliza pinça. Sim. Como é que é a questão de lesão, de esforço repetitivo? Como é que você gerenciou isso? Tanto lá na unha, que fica sentada, baixada, né? Você falou 15 anos trabalhando com unhas. Depois 15 anos sem liberar a cadeira. Sem liberar a cadeira, tá ali firme naquele mesmo movimento ali do alicate, da lixa. Depois o movimento da pinça, né? Você faz em cada 15 minutos, então você tem condição de atender muitas sobrancelhas, muitas pessoas. Como que você gerencia essa questão da lesão, do esforço repetitivo nesse trabalho? Então, existe um segredo que não foi contado aqui ainda na época que eu fui manicure, né? Que eu era manicure. Eu tinha obesidade mórbida. Então, eu era muito gorda. E aí, o que acontece? Fazer unha era aconchegante para mim. Era o que me deixava na minha zona de conforto, que era o que a gente estava falando aqui há pouco. Era muito confortável fazer unha. E eu nunca tive problema, não tinha uma postura boa, não tinha uma postura reta, a minha postura sempre foi mais tortinha assim, e eu não tinha problema com coluna, com nada disso. Eu via as pessoas falarem, mas eu não tinha. Não sei se era porque eu fazia com tanto amor e tal, mas assim, eu realmente não tinha problema com isso. Hoje, em relação a pinça e cera, o que eu ensino às minhas alunas? Eu ensino todos os processos, tanto cera, pinça e linha. Não tenho problema por esforço repetitivo. Eu acredito muito que seja a questão dos exercícios físicos, né? Porque hoje eu me preocupo com isso. Na época eu comecei como manicure, não. Porque realmente não era uma prioridade. Hoje porque eu não quero voltar de onde eu vim, que foi da obesidade mórbida, ter problema de saúde. Então, hoje é um cuidado que eu tenho. Mas eu também ensino outras formas de se trabalhar. Por exemplo, para eu fazer um design de sobrancelhas na pinça, eu preciso estar sentada. É mais confortável porque vai demorar mais tempo. Para eu fazer uma sobrancelha com linha ou cera, é muito mais rápido. E o que é a vantagem? Cera, só mudando um pouquinho de assunto aqui, cera não faz cair a pálpebra, isso é um mito que criaram, pode perguntar para o médico que for, o médico que realmente quem entende vai falar, cera estimula colágeno. Então, as minhas clientes, a maioria faz na cera. A não ser que use um ácido na pele, ou tenha uma pele mais sensível, enfim. Então, isso já diminui também o tempo, deixa a sobrancelha mais definida, e leva mais tempo para que ela tenha que voltar. Então, tranquilo. E aí a pinça, a questão do design na pinça, é um serviço que a gente faz também, faço muito, mas faço menos do que na cera. Entendi. E na cera eu consigo fazer em pé, é muito rápido. O ideal é que se sente, mas às vezes na correria a gente não faz. Então não tenho problema com isso. Para quem tem, dá para se adaptar, tanto com a linha, ou a pinça, ou a cera. É adaptável para o problema que o profissional tiver.
Então, a gente consegue adaptar. Né? Eu não consigo fazer em pé, então faz sentada, tem a técnica. Eu não consigo, eu tenho dificuldade na posição, você vai encontrar a melhor posição na maca para que você consiga fazer. Eu tenho sempre a mesma posição, para mim tem que ser sempre do lado direito da cliente e tal. Então, a gente vai adaptando e tudo isso a gente ensina. Entendi. Também são várias ferramentas, né? Várias formas, vários formatos. Não é a mesma coisa do mesmo jeito sempre, né? Não. Você pode escolher. A sua cliente, claro, vai escolher, mas você vai adaptar da melhor maneira possível. Então, essa profissão é a que menos traz mesmo um problema lá no futuro, né? Realmente é muito tranquilo. Agora vamos falar da sua marca mais forte, é o Glow Brows. O que é isso? O que é essa técnica? O que explodiu isso que alavancou seu negócio? É Glow Brows, que é o que é a sobrancelha natural? A sobrancelha que brilha sem deixar marcas, né? A Glow Brows tem esse nome por conta disso, porque é uma sobrancelha que dá brilho no seu visual sem deixar nenhuma marca. Eu, como tive obesidade mórbida, quando fiz a tão sonhada bariátrica e emagreci, eu também perdi os pelos junto com o peso, né? Porque é um tratamento muito brusco, né? A gente sente muito, o corpo sente muito e você acaba perdendo por falta das vitaminas alguns pelos do corpo. Eu, como tinha pouco pelo já, perdi parte da minha sobrancelha e não voltou. Então, meu sonho era fazer a micropigmentação. E eu já fazia design de sobrancelhas, mas eu ainda não fazia micropigmentação nas clientes. Era um curso muito caro e eu comecei do zero. Como eu contei a história aqui, eu comecei sem um centavo no bolso. Eu comecei a minha empresa, a minha carreira, a empreender sem dinheiro mesmo. Então, eu tinha que produzir hoje para ter amanhã, para comprar material amanhã. Então, não tinha condições de fazer o curso de micropigmentação e sonhava em ter uma sobrancelha, porque eu pintava a minha sobrancelha todos os dias. E aquilo virou uma dor insuportável. Por quê? Porque eu não tomava banho de piscina mais com as minhas meninas, porque eu pensava, se eu mergulhar, aí eu já me preocupava com a beleza, né? Eu já estava magra e tudo, então já era uma preocupação que antes não existia. E aí eu pensava, se eu mergulhar, vou voltar sem sobrancelha. Não tem como ninguém me ver sem sobrancelha, que eu não gostava de me olhar nem no espelho. E aí surgiu a micropigmentação. Fiz o primeiro curso de micropigmentação, na época, com um cartão de crédito emprestado de uma cliente. Ela me emprestou, parcelei, fiz o primeiro curso de micropigmentação. Perguntei para a professora, eu posso fazer a minha micro? Porque eu tinha medo de alguém mexer na minha sobrancelha. Eu falei, meu Deus, se alguém estragar minha sobrancelha, como eu vejo aí na rua, as pessoas com a sobrancelha verde, azul, grossa, disforme, um olhar em cima, outro embaixo. Eu falava, não vou confiar em ninguém, porque eu tinha muito medo. Então, eu fiz o meu primeiro curso de micropigmentação e a professora disse, quando você tiver muita experiência, lá na frente já, pode ser que você consiga fazer sua micropigmentação. Foi uma das primeiras sobrancelhas que eu fiz, foi a minha. Porque era um sonho e eu precisava realizar. Então, eu fiz a minha micropigmentação, mas eu já queria algo mais natural. Eu não queria aquela coisa que fosse muito marcada, que as pessoas me olhassem de longe e vissem minha sobrancelha. Então, eu ficava, gente, eu vou tentar fazer menos peso, vou tentar pesar menos a mão aqui. E fui em mim, já fiz assim, e nas clientes, eu sempre fiz de uma maneira mais natural, mas eu queria ainda algo mais natural do que aquilo. Então, eu comecei a fazer o curso de fios, e comecei a procurar maneiras de fazer com que aquele fio aparecesse menos. Aí, umas davam certo, tinha que voltar para o retoque, outras eu tinha que reforçar mais no retoque, e fui encontrando, até que veio a nanopigmentação. Na época a gente anestesiava muito, hoje a gente encontra outras técnicas, até que veio a nanopigmentação, e através dela eu consegui desenvolver a técnica que vai de acordo com o nascimento do seu fio. Então eu faço o procedimento na proporção dos seus fios. Se ele nasce assim, eu faço assim, eu vou camuflando os novos fios dentro da sua sobrancelha. Então, quando ela cicatriza, ninguém percebe que você tem um procedimento nas sobrancelhas. E era tudo que eu sempre sonhei pra mim. Falar assim, meu Deus, tudo que eu queria era ter uma sobrancelha que ninguém percebesse que eu tinha um procedimento como todo mundo. Aquilo ficou muito manjado, ficou até meio queimado, assim. A micropigmentação começou muito bem, mas depois ela ficou mal falada, né? E aí eu desenvolvi a Glow Brows, que eu falo que é a sobrancelha que brilha, que ela traz brilho para o seu olhar sem deixar nenhuma marca, nenhum tipo de marca, aquela marca desagradável que hoje a maioria está despigmentando para fazer uma sobrancelha como a Glow Brows. Vamos voltar só mais um pouquinho? Sim. Porque você está acompanhando agora, hoje, o Alô Podcast, nós estamos conversando com a Eli, ela é empresária do ramo da beleza e ela está... ela tem o seu espaço na cidade de Valparaíso, na região do entorno de Brasília. Então você pode curtir, comentar, fazer perguntas. Já já você vai ver aqui na tela também o @ do Salão da Eli.
e o Instagram, né, para que você possa conhecer mais esse trabalho fantástico da nossa grande empreendedora da cidade de Valparaíso de Goiás. Então, tem muita gente acompanhando, e tem um apresentador homem aqui também, e muitos homens, né, acompanhando. Então, só para voltar um pouco nessa questão do que é a micropigmentação, né? Como que ela surgiu e ela tem dor, tem anestesia, como é que é? Para a gente entender esse salto para Glow Brow, né? Para a gente poder se familiarizar e entender a conquista que é o Glow Brow nesse contexto, né, de sobrancelha. Conta pra gente um pouco da micropigmentação, que já me ofereceram isso para fazer. A micropigmentação? Sim. A micropigmentação é a que eu ainda tenho também, né, na minha sobrancelha. Eu faço hoje a Glow Brows em cima da micropigmentação, mas o ideal é que a gente não tenha procedimento nenhum. O ideal é ou despigmentar ou não ter feito nenhum procedimento, porque a Glow Brows, pelo fato de ser muito natural, ela vai sumindo no decorrer de um ano. Então, daqui a um ano, a moda já mudou de sobrancelhas, que a gente pode observar que sobrancelhas é moda. Teve a fase da sobrancelha muito fininha, dela mais reta, dela mais volumosa, dela mais selvagem. Teve a fase Malumader. Teve a fase Malumader. Eu acredito até que a gente voltou um pouco para essa fase, né? Porque tá na época de sobrancelhas mais selvagens, mais volumosas, enfim. Então, sobrancelhas, ela muda de moda. Então, a gente não pode fazer um procedimento no rosto que seja um procedimento... Exatamente. Que seja tem gente que fala definitiva, fala, não faça nada definitivo no seu rosto. A pálpebra cai, a gente envelhece, as coisas mudam de lugar e a moda passa. Então, a Glow Brows, ela vai sumindo no decorrer de um ano. No próximo ano, você pode fazer uma outra técnica, pode fazer de uma outra maneira. Então, é muito versátil, por isso é tão bom, né? Por isso é um procedimento que cresce tanto. E a questão da micropigmentação, o que atrapalhava na micropigmentação? Anestesiava-se muito a pele. A pele, quando anestesia, ela emborracha. Ela vira uma borracha. Você já tentou perfurar uma borracha? Para perfurar uma borracha, você tem que pesar mais a mão. Pesando mais a mão, a gente ultrapassava o limite da pele que a gente tem que usar para fazer uma micropigmentação, uma pigmentação mais superficial. A gente utiliza uma camada e meia para fazer a Glow Brows. Para fazer a micropigmentação... Quase que um processo cirúrgico, né? Muito detalhista. É muito detalhista, muito delicado e muito superficial mesmo. Ele tem que ser. Só que ele não pode ser tão superficial ao ponto de sair na cicatrização e nem ser tão fixado ao ponto de encostar na camada da gordura. Porque quando encosta na camada da gordura, ele esparrama o pigmento. Então, vira aquelas sobrancelhas manchadas que a gente costuma ver. Entendeu? Entendi. Aí, isso quem causava? Normalmente, o anestésico com muita quantidade, ele acabava deixando a cliente sem dor nenhuma. Para perfurar, tinha que aprofundar mais as mãos e aí acabava fazendo o que muitas mulheres hoje estão tentando se livrar, que são aquelas sobrancelhas, né? Manchadas. Muito manchadas, muito escuras, ou com cores muito diferentes de uma cor de uma sobrancelha. E aí, a gente não anestesia mais dessa maneira. É muito superficial, é como se fosse um arranhãozinho, né? Algumas pessoas são mais sensíveis, outras menos. Então, isso a gente conversa e aí, no momento do procedimento, a gente pode ajustar. Mas o ideal é que não tenha o anestésico. O anestésico, realmente, se não souber usar, se não usar da maneira correta, ele vai atrapalhar o procedimento a ficar tão natural. O fiozinho é bem delicado, a gente tem todo o cuidado, até na cicatrização, para que a gente não perca esses fios. Né? Então, o anestésico atrapalhava muito a micropigmentação e todo mundo que fazia sobrancelha queria fazer micropigmentação. Então, muita profissional despreparada começou a fazer design de sobrancelhas e já correu para micropigmentação eu quero ganhar dinheiro. Mas não pensava no que ia trazer para o cliente, né? E aí a gente teve algumas perdas, sofreu bastante. A mulherada sofreu e sofre ainda hoje com isso. Perde os pelos, fica aquelas mulheres que a gente repara assim no rosto, azul, é por causa disso também? Provavelmente por conta da profundidade. As pessoas falam, o pigmento foi errado. Não tem a ver com o pigmento, tem a ver com a profundidade que foi usada na hora do procedimento. Não perde os pelos, ao contrário. Muitas vezes você faz um procedimento nas sobrancelhas e o pelinho que estava com dificuldade de nascer, ele rompe e nasce. Então a maioria que faz a Glow Brows, depois volta, nossa, eu tinha menos pelo na sobrancelha, agora eu tenho mais. Que o pelinho precisava de romper e ele estava mais frágil, porque a gente não costuma nutrir pelo de sobrancelha nem de cílios. Na micropigmentação, não. Na micropigmentação também acontecia, mas tinha o prejuízo do anestésico, de né? espalhar a tinta ali, sair assimétrico, sair sem formato. Ou do procedimento durar mais do que deveria.
Realmente, assim, procedimento no rosto não pode durar muito. Com exceção dos lábios, que os lábios a gente usa 2 tipos de anestésico, tanto para pele fechada como para pele aberta, e ele, sim, é um procedimento que vai só clarear com o tempo, mas ele não vai mais sumir, provavelmente. Então, a gente chama ele de um procedimento vitalício, mas ele é em cor natural, ele não é aquela cor, né? O próprio pigmento já não é feito para ser muito escuro. Então, esse vale a pena. Aí vale a pena os anestésicos e tudo. Lidiane, você fala muito que eu ouvi você falando que não basta ter só técnica, tem que ter o posicionamento e o atendimento. Sim. E agora você tem um curso, né, sobre isso, você ensina suas alunas a se valorizarem e cobrarem um preço justo. Qual a dica de ouro para as empreendedoras que já estão acompanhando a Louva Paraíso aqui, no podcast? Fazer uma boa presença nas redes sociais. O que você indica para as pessoas que estão começando agora, que têm interesse, que não sabem como começar? Quais são suas dicas? Maravilha. Primeiro faz seu curso, né, Eli? Lá vai ter tudo, tá? Né? Sem querer fazer merchan, já fazendo, lá terá tudo. A gente ensina mesmo, a pessoa a começar do zero. Porque como eu tive muitas dores, eu trouxe muita cura de dor para o curso. Porque eu fui mãe, queria, né, prover na vida da minha filha e tudo, era um sonho, e eu não podia, e eu não tinha ninguém para me dar um norte, né? Então, o método HD, ele traz um norte para as mulheres, e eu entendo as dores dessas mulheres, né? Tanto a dor de querer prover, de aumentar faturamento, de realizar sonhos, de trazer tranquilidade para a família, como a dor de não ter sobrancelhas. Então, essas dores todas, a gente ensina também as nossas clientes a curar. Por quê? A gente não pode entrar na área da beleza pensando assim, eu vou entrar lá para ganhar dinheiro. A gente, claro, o dinheiro é importante, o faturamento é muito importante. A gente não vai ser hipócrita de dizer que não. Porém, a área da beleza, ela tem muito mais do que somente um resultado. E é isso que eu trago para as minhas clientes, agora falando do estúdio, não só do curso. Para a gente tem que alcançar os 5 pontos do cliente. E os 5 pontos, ele tá na visão, na audição, no olfato, no paladar e no tato. Então, nosso atendimento é mais terapêutico. A gente ensina também as nossas alunas a atingir esses 5 pontos do cliente. Muitas pessoas procuram a área da beleza, não só, muitas vezes não é nem pelo resultado. Ela acordou mal, brigou com o marido, o filho está adolescente, está dando trabalho, a mulher está cheia de hormônio, está entrando na fase da menopausa. Tudo o que ela quer é um momento de paz e alegria. E o que é que ela pensa nessa hora? Um salão de beleza. Então, a gente não pode mais só entregar só um resultado. Muitas pessoas que começaram com o salão lá atrás, pode ainda estar pensando, meu trabalho é bem feito, então é o que importa. Não é mais só o que importa. A gente tem muita oferta. Toda esquina tem um salão de beleza. Todo lugar se fala de beleza, porque é a área que mais cresce, né, no nosso país. A gente sabe que ela nem na pandemia ela caiu. Ao contrário, ela multiplicou, né? Por quê? Porque as pessoas querem curar emoções. Então, o resultado é maravilhoso, mas é nossa obrigação entregar algum resultado. Agora, você vai atingir o seu cliente oferecendo o além disso, né? O resultado, você vai ter a técnica é maravilhosa, mas você tem que se posicionar. Comecei atendendo no meu quarto, não importa. Não vai de chinelo, de cordinha, gente. Vou falar de marca não, para não dar problema. Mas não atenda de chinelo, se posiciona, coloca um capote, qualquer coisa para que você... Uma touquinha descartável, porque a gente precisa entender que o nosso valor, ele está no nosso posicionamento. Então, não adianta mais, a cliente vai saber como que a cliente vai me divulgar se eu só chegar com uma sobrancelha bonita. Hoje, a maioria das pessoas conseguem fazer uma sobrancelha bonita, mas ela vai falar pelo todo, por tudo que você ofereceu, pela experiência que foi causada naquele momento. E isso não importa o lugar, né? Eu comecei, como eu falei, atendendo na minha casa, mas eu sempre procurava uma xícara bonita para entregar um café para minha cliente. Se eu fazia um suco natural, eu fazia alguma coisa, porque tudo isso envolve. Só que eu fazia isso sem a consciência de que eu estava fazendo. Eu fazia o que eu gostava de servir, que eu gostava de fazer com que as pessoas se sentissem bem, porque sempre foi importante para mim. Se eu chego num lugar, o serviço pode ser maravilhoso, me tratou mal, não volto. Entendeu? Então, a beleza, ela tem muito isso. Se a gente pega o cliente, eu sou boa demais. Primeira coisa, dica de milhões. O nosso ego a gente precisa trabalhar. Ele tem que diminuir. O ego tem que diminuir. Porque senão você não vai conseguir servir com qualidade. E Jesus veio à Terra para servir e nos ensinar isso. Então, se a gente não faz do nosso trabalho extensão daquilo que a gente aprende,
não faz sentido, né? Então, servir tem que ser com prazer. A gente tem que fazer a diferença na vida daquela pessoa que nos escolheu. Imagina quantas pessoas tem aí para oferecer uma sobrancelha, unha e tal. Eu olho para o meu cliente como assim, ó, com gratidão. Primeiro, colocou o pé lá, obrigada por me escolher. Então, por você ter me escolhido, eu vou fazer do seu momento o melhor momento. E a gente procura estar sempre melhorando para o nosso cliente. Independente se a gente dá um resultado maravilhoso, isso aí, para mim, não passa da nossa obrigação. Tá certo. Eli, como que você consegue transferir, transmitir para a sua equipe, para quem está com você, todo esse amor, todo esse empenho, toda essa paixão pelo trabalho, a importância do servir? Como que eu sei que não é fácil, né, formar equipe, ainda mais uma equipe engajada, mas eu tenho certeza que você já teve conquistas nessa área para você estar na posição que você está com os seus negócios prosperando. O que você conseguiu para mobilizar essa sua equipe? O que você faz para alimentar, para que elas estejam nessa sua energia, nessa mesma vibe e conseguir atender a tua cliente, o teu cliente da forma como você fala? Sim. Primeiro, eu trouxe uma cultura, era uma cultura que já existia em mim, mas eu entendi, depois desenvolvendo, que eu precisava passar essa cultura verbalizada e documentada para a minha equipe. Então, não adiantava só falar. O que eu fazia? Eu sempre fui exemplo lá, nesse sentido. Sempre servi com muito prazer, sempre mostrei para elas que a gente precisava servir com prazer, mas às vezes não dava certo, não funcionava. Então, eu comecei a entender que eu precisava realmente verbalizar com clareza e documentar. Então, cada profissional que chega recebe seu POP, que é o procedimento operacional padrão, e eu sirvo as minhas cooperadoras. Então, eu mostro para elas que é um prazer. Eu sirvo café para elas. E se a gente vai fazer um evento, normalmente as primeiras que eu sirvo são elas, mesmo que atrás dos bastidores. Eu faço coisas para agradá-las, não somente para que elas se sintam felizes, que isso é muito importante, a equipe tem que estar toda bem num astral da mesma maneira, né? Eu não consigo conviver com pessoas mal-humoradas, eu tenho muita dificuldade. Normalmente a gente passa mais tempo no estúdio do que com o nosso marido, do que com a nossa família, então a gente precisa ser um ambiente agradável. Então, primeiro, eu mostro no exemplo tudo isso. E depois eu sirvo e documento, faço isso com muita clareza. E quando está passando, escorregando pelas mãos, a gente tem reuniões, a gente faz reuniões 1 a 1, muitas vezes. Outras vezes a gente faz reuniões de equipe, quando a gente vê que está se estendendo para a massa, a gente faz com todo mundo. E quando eu faço 1, 2, 3, 1 a 1 e vejo que não dá certo, infelizmente a gente precisa tirar da equipe. Por quê? Não consegue se encaixar na nossa cultura. E aí o profissional que não consegue se encaixar na nossa cultura, por mais que ele seja importante para nós, e a gente já abre mão de muito profissional bom, mas o cliente, ele é mais importante, ele vai ser mais importante, é ele que vai trazer pro nosso profissional, para nós, para a empresa, é ele que vai trazer o benefício. Então, se o profissional entende, eu não preciso agradar ninguém, mesmo a gente conversando, falando, né, alinhando tudo isso, ele acha que não, por mais que doa, a gente precisa abrir mão desse profissional e colocar alguém que faça parte dessa cultura, né, porque as empresas precisam de uma cultura. Mesmo que eu falo que estando em casa, começou a atender 2 pessoas, já existe uma cultura ali. Né? E às vezes ela é escondida, a gente não consegue perceber. Né? A pessoa fez alguma coisa que te desagradou, já é porque mexeu no valor da sua cultura. Então é importante que a gente observe aquilo que é valor para a gente. Então vem a missão, o valor, e aí desses valores e missões a gente constrói nossa cultura e aí a gente repassa com clareza para o nosso cooperador. Nós nos conhecemos, eu e a Eli, no curso chamado Jornada da Mulher Empreende, que é liderado pela Adriana Moya. Aliás, um grande beijo, abraço para você, Adriana. Você beijo. Assim, é transformadora em nossas vidas, verdade, né, Eli? Verdade. E eu estou enxergando isso que você acabou de dizer com relação à sua equipe, um pouco que você levou da jornada para o seu aprendizado, o seu negócio com a sua equipe, o seu crescimento, planejamento estratégico. Que é o resgate do cuidado emocional social do empreendedorismo. Sim. O que a jornada trouxe para você, acrescentou essa qualificação, essa nova visão, né, que você falou aí, quando você disse sobre essa cultura e você estabeleceu processos, eu consigo enxergar o conteúdo que a gente aprende lá na jornada. Como é que é isso para você? Lá ficou muito claro isso, né? Eu sempre fiz muitos cursos de desenvolvimento, curso de liderança, curso disso, daquilo. Eu virei
Eu era piolho de curso, mas acabou sobrecarregando um pouco a minha mente. E ele realmente deu aquela combustão mental, né? E eu sempre procurava um ambiente onde eu conseguisse entender qual era o passo a passo, mas com muita clareza. Porque como a gente tem muitas coisas para resolver, muitos pratos para equilibrar, a coisa tem que ser muito mastigada para a gente. Porque no meio da correria não adianta só te ensinar algo e largar para lá. Na Jornada Mulher Empreende, eu já tinha o processo, já tinha a cultura, ela já estava intrínseca mesmo. Mas eu não tinha um lugar que me direcionasse tão bem como na jornada a gente encontrou. E na jornada, eu sempre cuidei do emocional das minhas clientes, sempre tive esse cuidado. Mas eu nunca me preocupei com o meu emocional. Então, eu sempre cuidei do meu CNPJ. Eu sempre me achei forte demais. Olha a pretensão, tá? Por isso que eu tô falando que o ego tem que diminuir, até pra gente se olhar com mais gentileza, com mais, né? A gente precisa realmente diminuir o ego. Eu achava que eu era muito forte. Que eu não precisava, esse negócio de psicólogo, gente, não, o negócio vai adoecer a gente, né? Eu pensava assim, não, esse negócio de psicólogo vai adoecer a gente, porque ele vai fazer a gente encontrar coisas que a gente não quer encontrar. Não vai dar remédio. É isso, eu ainda pensei, aí depois eu entendi, psiquiatra passa remédio, psicólogo conversa, eu falei, tá bom, conversa com as meninas, com as clientes e tal, achava que não era necessário. Até que um dia me esbarrei com um grande problema emocional, e aquilo mexeu muito comigo. E estar na jornada me ajudou muito, porque na jornada a gente cuida não só do CNPJ, mas também cuida do CPF. E eu comecei a olhar para mim, eu comecei a ver que eu também existia, meus sentimentos eram importantes, que eu sempre coloquei numa caixinha, na salinha do esconderijo. Deu problema, eu enfiava nessa salinha. Me perturbou, eu enfiava nessa salinha. Eu não quero problema. E aí, o problema que eu tenho que resolver, eu resolvo. O que eu não posso resolver, eu colocava nessa salinha. Só que um dia essa salinha ficou muito cheia. E aí, explodiu. Me deu um problema mesmo, uma falta de memória momentânea. Eu descobri que eu tinha que cuidar de outras coisas que eu não estava cuidando de todo mundo, mas não estava cuidando de mim. Ensinando para as minhas clientes que elas tinham que se cuidar e eu não cuidava de mim, não separava um momento para mim e tal, e foi crescendo. E na jornada eu encontrei esse espaço. Encontrei um espaço para cuidar da minha empresa, encontrei um espaço para ser ouvida, encontrei um espaço para cuidar de mim e hoje eu estou em paz. É incrível, assim. Passando por tribulações do mesmo jeito, nada mudou, mas mudou aqui e mudou aqui. Então, é outra coisa que a gente trouxe também para o nosso curso. A gente já cuidava do desenvolvimento emocional, mas não ensinava as pessoas a se cuidarem emocionalmente. Hoje a gente tem tudo isso, é incrível o que a gente descobre lá e fez ficar mais leve o empreender, o ser empresária, o cuidar de tantas coisas ao mesmo tempo, ficou muito mais leve. Hoje, realmente, eu me encontrei. E a sua família, o seu esposo, né? Eu me lembro que ele foi até a apresentação do fechamento de um semestre. Como é que ele enxerga isso, o teu trabalho? Ele te dá algum tipo de suporte? Como é que é a questão de vocês dois com relação ao teu negócio? Sim. Eu respeito muito o fato dele ser CLT. Então, a pessoa que é CLT nunca vai ter a visão como um empresário. O CLT tem mais medo, ele precisa estar na zona de conforto, tem que ser seguro. E o empresário sabe que a vida de empresa não é segura, ela é cheia de altos e baixos, e a gente tem que se preparar emocionalmente para esses altos e baixos. Então, esse lado ele não tem. O que eu tento fazer? Tento trazê-lo para os desenvolvimentos. Eu vou fazer um curso tal, vamos comigo? Às vezes ele tem um pouco de resistência, mas vai, porque ele vê realmente que não tem como parar. Ou vai, né? Não tem como. É uma longa escada e ele já viu que eu não tenho perfil para voltar. Então, ele sabe que é assim. Então, ele é muito parceiro. A gente tem um bebê de 2 anos. E ele que cuida dele para eu trabalhar, ele que me ajuda no suporte, porque eu jamais poderia ter tido o 3º filho se eu tivesse fazendo tudo que eu estava fazendo e não tivesse alguém para me ajudar. Então, ele tem um papel muito importante na minha vida, que é de me ajudar nos bastidores mesmo. Muitas vezes eu chego cansada, tá ele lá, e olha que ele é super machão, aquele que queria a mulher todos os dias só lavando louça, cuidando da casa, fazendo comida, e eu chego, tá lá ele cozinhando, eu fico caladinha, eu fico, oh, meu Deus, coitado. Mas ele me dá um suporte muito grande nesse sentido, e aos poucos ele vai entendendo, né? Por isso eu levo ele para o ambiente, no dia da minha formatura ele foi, para que ele entenda o ambiente, né? Às vezes ele tem um pouco de resistência, mas isso não nos atrapalha, porque eu entendo também a visão dele. Então ele sabe que a minha visão é diferente da dele, e a gente tenta ajustar dentro do que a gente pode, um dando força para o outro, né? Naquilo que a gente também consegue. O Alô Podcast hoje fala de empreendedorismo feminino, fala de beleza com a nossa Eli, ela que tem um salão aqui em Valparaíso, vai ter aí o @ para você
acessar o Instagram da Eli, do espaço dela, e ver o exemplo ela faz muito antes e depois, né, Eli? Como era uma sobrancelha, fez tal procedimento, fez os 5 pontos, fez a glow brow, e tem um resultado satisfatório. Então, você vai acompanhar e você vai ver como é bacana. Falando nisso, estamos em março, ainda é março, sim. Você está com uma promoção aí, conta pra gente o que é esse mês da mulher lá no HD, né? Sim, nós estamos com uma oferta maravilhosa para Glow Brows. É um procedimento realmente mais detalhado, diferenciado. Eu falo que é sobrancelhas de rica e rico, porque faz em homem, faz em mulher também. E é um procedimento realmente que você não encontra, né? Então, ele tem um valor aqui no Valparaíso, porque a gente atende em Brasília também. Aqui no Valparaíso ele tem um valor de R$950. E nesse mês a gente está em 10 de 80. Então, ele está em oferta e dividindo em 10 vezes sem juros. Então, tá muito bom, dá para todo mundo fazer. Não tem essa, vai pagar sem perceber e ainda ficar com uma autoestima transformada. Porque realmente, de fato, sobrancelhas, elas são a expressão do nosso rosto. Então, eu falo que a sobrancelha é o rabo do cachorro. Se você quer saber que o cachorro tá feliz, ele te mostra pelo rabo. A gente tá feliz, tá brava, tá triste, assim, tudo é a sobrancelha. Assustado. E, às vezes, a pessoa, num procedimento, deixa a mulher com cara de brava, deixa a mulher com cara de triste, né, ou assustada e tal. Então, sobrancelha é algo muito importante. Acho que a gente não sabe o poder que as nossas sobrancelhas têm. E no nosso estúdio, a gente não oferece somente sobrancelhas, né? A minha parte é sobrancelhas, mas a gente tem para cada área uma especialista. Nós temos podóloga, e aí essa podóloga é realmente assim, ela na área dela, ela é tipo a top. Nós temos especialista em loiro, nós temos uma especialista em liso, em tratamento. Então, para cada procedimento, existe um especialista no nosso estúdio. É um paraíso lá. É um paraíso. Você vai, faz as unhas, as sobrancelhas, os cílios, o cabelo, massagem. E para quem tem dor, a nossa massoterapeuta tem todas as técnicas. Então, assim, realmente, eu tento trazer para cliente que nos procura uma solução para todas as dores e todos os problemas. Então, no nosso estúdio, aqui em Valparaíso, ele atende todas essas áreas, tá? Unha, cabelo, sobrancelhas, podologia, massoterapia, alongamentos e, enfim, tudo da área da beleza a gente tem lá. Você devia ir lá experimentar ou levar a sua esposa, pelo menos. Eu vou ficar muito medo, porque ela vai ver e você vai querer fazer. Ela vai ficar curiosa. Eu tenho certeza. E olha, eu vou falar pro meu barbeiro, ó. Você vê o podcast lá, cara, vocês estão ficando pra trás. Ficando pra trás, vamos ficar pra trás. Eu tenho vontade de ir pra lá agora. Realmente, e o nosso atendimento é mais terapêutico, né? Pra tudo tem o toque. A massagem. Então, se você vai fazer o pé e a mão, tem a massagem nos pés, nas mãos. Vai fazer a sobrancelha, tem uma caminha surpresa lá, que só quem deita sabe como é que é e sabe como é que sai de lá. Então, para tudo é muito terapêutico, exatamente por isso. Porque nosso visual, ele tem que andar com o nosso emocional junto. Então, os dois têm que estar bem. Certeza que eu vou agendar. Mas falando em agendamento... o agendamento você tem um link ali na bio do teu Instagram, isso, né? Temos o link do curso no Instagram, temos o link do agendamento, o link do podcast, agora vai o link desse outro podcast também para lá. Então, todos os links estão na nossa bio no Instagram. Sim, Elidiane Duarte, você empreende aqui em Valparaíso de Goiás, mora aqui em Valparaíso de Goiás. Como você enxerga o potencial na área da estética aqui no entorno? Na cidade de Valparaíso, sim, você deve acompanhar outras cidades aqui, sim, como Ocidental, Lusiânia, própria Brasília. Como você vê a estética hoje no entorno aqui? Todo empresário ele tem que ter uma visão estratégica, né? A gente sabe que empreender, ele está unido à estratégia. A gente não empreende por empreender. Tudo existe um porquê, existe uma receitinha. E o Valparaíso, ela é a cidade mais próxima, é o vizinho mais próximo de Brasília, do Goiás, e aqui virou, assim, a pupila dos olhos de Brasília. Brasília desceu para o Valparaíso. A gente ficou 21 anos no Valparaíso 1, numa rua residencial, e a gente começou a crescer lá. Então, assim, a gente começou a perceber que não tinha muro para o crescimento. Hoje, a gente está no Parque Rio Branco, ao lado da Câmara Municipal, em frente aos condomínios ali. A gente é muito bem visto, né? Tá todo mundo que passa a ver, próximo da BR e tudo. A gente não ia mudar para lá, a gente ia mudar para Brasília. Porque todo lugar que a gente ia, olha, o seu procedimento, ele não está no lugar certo, você tem que ir para Brasília. Eu comecei a observar e falei, por que não está no lugar certo? Porque em Brasília você pode cobrar mais e tal, né? Falei, gente, mas como assim? Brasília desceu para o Valparaíso. Então a gente vai para um lugar mais visível, para que a gente consiga mostrar mais os nossos resultados. Mas a gente precisa ir para um lugar mais visível, de melhor acesso.
Mas em Valparaíso, a gente observa que os condomínios todos estão sendo comprados por pessoas que moram em Brasília. As pessoas não querem mais empreender em Brasília. Aqui é uma cidade que ainda o custo de vida é mais baixo, né? Entre aspas, porque está crescendo rapidamente. Mas aqui o comércio desenvolveu muito. E as clientes que eu atendo aqui têm o mesmo perfil das que eu atendo em Brasília. Né? Então, Valparaíso virou uma pupila. E quem tiver, aproveita o momento que está, porque realmente a gente está crescendo muito rápido. Né? A gente não sabe até quando que vai começar com tanta facilidade. A gente tem que aproveitar a oportunidade, porque a oportunidade vem e muitas vezes não volta. E a gente está no momento de investir no Valparaíso. Isso é bacana. A minha esposa também é empreendedora aqui na cidade. Ela faz o quê? Da beleza? É mestre de depilação e massagem. Maravilha. Isso é interessante você falar isso, porque eu acompanho de perto. Você acompanha, eu também sou aquele marido que incentiva. Que incentiva, que tá. Ele construiu um quartinho no quintal da casa deles, bem bonitinho, elegante. Já fui lá algumas vezes. Eu vi que ela tinha talento, aí eu sou igual ao seu marido, eu sou mais CLT. Você é mais CLT, mais seguro. Eu vi que ela tinha talento. Mas você dá o suporte, porque o marido que é seguro, ele dá o suporte pra gente investir na empresa, né? Porque eu pude investir na empresa, porque eu não tinha que pagar as contas de casa. E o marido seguro, ele paga a conta de casa, ele resolve tudo, né? E aí a gente consegue investir na nossa empresa. E acho importante você falar isso, que é de igual para igual, cara. Que Valparaíso não fica para trás para Brasília. A minha esposa tem cliente de Brasília que vem para atender aqui, igual você falou. Exatamente. É o mesmo nível de pessoas de Brasília, do mesmo perfil. E detalhe, que Valparaíso também tem. E detalhe, o Valparaíso presta um serviço melhor. Porque, por exemplo, as pessoas de Brasília têm descido para cá. Eu tenho cliente Águas Claras, Noroeste, Samambaia, gente, todo lugar de Brasília eu tenho um cliente que sai de lá e vem para cá, entendeu? Então, assim, aqui as pessoas se preocupam mais com o resultado. Em Brasília, não que não haja bons resultados, mas as pessoas são mais práticas, elas precisam de rapidez, muito movimento, entendeu? Muita gente. Por exemplo, eu preciso chegar e ser atendida rápido, daqui a pouco eu tô pegando um avião, não sei o que e tal. Aqui não, aqui é experiência, a gente já entendeu que a gente vai oferecer para o nosso cliente experiência e resultado. Então, as pessoas vêm mesmo, elas vêm de longe atrás de um bom serviço. Bacana, a gente está chegando ao fim. Eu queria que você falasse o que você tem. Está praticamente começando, né? Já está no 3º mês, mas é o início do ano ainda. O que você planejou? O que você tem de sonho, de meta para evoluir, para prosperar, para desenvolver ainda mais o seu negócio, o seu espaço de beleza? Sim. Meu sonho começou com faturamento, né? Eu precisava dar sustento. Hoje, meu sonho é impactar vidas. Então, hoje é totalmente diferente do que um dia já foi. Mas cada momento é único. Cada momento é particular. Eu não sei qual momento que você está vivendo aí. Pode ser o momento do início, né? Eu gosto muito de ajudar mulheres no início do processo, porque é muito difícil você encontrar um norte quando você está começando. O desespero, ele faz a gente não olhar para a luz no fim do túnel. Né? O desespero, ele faz você correr atrás do próprio rabo ali o tempo inteiro, faz você girar em círculos. Então, eu gosto muito de ajudar mulheres nesse momento, porque eu queria ter alguém para me ajudar, ter tido alguém para me ajudar lá atrás. E hoje eu encontrei o caminho das pedras, então eu sinto muito prazer em dar esse caminho das pedras para as mulheres, né, que estão começando. Então, não importa o momento que você esteja, cada um tem o seu momento. Hoje, o meu momento é ajudar outras pessoas, é impactar a vida de outras pessoas através do meu trabalho, daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus me abençoou, e realmente ajudar essas pessoas a desenvolverem, né, sem muro, sem limite. E a gente encontra isso na área da beleza. Então, a área da beleza, ela realmente, você tem, é impensável tudo aquilo que você pode alcançar com a área da beleza. Uma coisa que é muito importante, uma dica muito importante para dar para quem está começando. Como eu falei, muitas pessoas têm o seu posicionamento, algumas começam com muito, outras começam com nada. Eu comecei com nada. Para quem começou com nada, como eu comecei, o importante é que você entenda que você, pessoalmente, não pode crescer mais que a sua empresa. E você não pode crescer junto com a sua empresa. Você precisa crescer depois da sua empresa. Você precisa entender que a sua vida pessoal, ela tem que dar uma ré. Muita gente começa a faturar, começa a receber sem ter discernimento de nada e já vai lá e compra um carro zero. Compra um iPhone de última geração. Então, o que acontece? A gente precisa ter um exercício mental para que a gente tenha emoções, para ter faturamento e não ter uma vida transformada no início, financeira. A sua empresa precisa ter base, ela precisa ter números, ela precisa ter condições para
te fazer crescer lá na frente. Para isso, o seu pessoal tem que realmente dar uma trégua. Tá? Eu vejo muita gente começar e quebrar. Abre em novembro, principalmente na área da beleza, fecha em janeiro. Porque novembro é a época que todo mundo está investindo na área da beleza, fim do ano, todo mundo quer. Em janeiro, uma queda. Você está preparado para a queda? Sua empresa tem condições, tem números, tem reserva para essa queda? E eu estou falando empresa dentro do quarto. Estou falando empresa dentro da sala. Eu comecei na sala, né? E demorei muito para desenvolver porque eu não entendia muito. Eu sempre fui muito medrosa, realmente sempre tive medo de investir no pessoal e entendi o porquê que eu tinha esse medo. Porque eu vi dentro da minha casa uma pessoa quebrar, que foi meu pai. Né? Então, meu pai teve muito dinheiro, meu pai ele era funcionário público, era subgerente de uma farmácia super conhecida em Brasília, e ele quebrou várias vezes, a gente passou muitas dificuldades. Então, eu não queria passar por aquilo. Então, eu comecei sem nada, sem um centavo, tipo o Silvio Santos, comprando caneta hoje, vendendo para comprar amanhã. E aí eu entendi isso, e eu passo isso muito para as meninas, né? Começou a desenvolver sua empresa, não se desenvolva junto, se desenvolva intelectualmente, lendo, estudando, desenvolvendo o seu intelecto para desenvolver técnicas para depois da sua empresa bem consolidada você crescer. Muito bem. Anotou? Anotou? Eli, muito obrigada pela sua presença. Você alegrou o nosso estúdio aqui, revigorou, trouxe entusiasmo, né? Trouxe ânimo para todo mundo que está te acompanhando aqui. É uma satisfação, foi um prazer ter você conosco aqui. Te desejo sucesso, prosperidade e até a próxima aula, né? Até a próxima aula. Muito obrigada. Bacana, foi um prazer ter aqui. A história parecida com a da minha esposa, que a primeira vez que ela foi atender foi na nossa cama. Eu tive que sair de casa, a primeira cliente dela, e ela tem ela até hoje. Ela vai fazer agora 5 anos que ela começou. Isso. E é bacana ver que eu chego a arrepio, porque é de perto. Sim. Apesar de eu ser homem, né? Sim. Mas assim, a sua história inspira mulher, homem, pessoas que querem empreender, né? Que bom, que bom. Eu fico muito feliz, me sinto honrada de verdade por estar aqui no Alô Valparaíso. Fico muito feliz de poder compartilhar a minha história com vocês, né, e com vocês. Eu realmente me emociono com essas histórias do início, porque realmente quem vive sabe o quanto é difícil. Então eu gosto muito de olhar para quem está começando, né? Muito de olhar para quem está começando do zero. E é possível para todo mundo. Não existe isso. Nasci na periferia, meu pai não tinha condições, não sei o quê. Gente, para todo mundo que quiser vai criar uma desculpa e todo mundo que realmente quiser vai criar uma solução. A gente consegue encontrar solução no desespero, na dor, no sofrimento. O sofrimento, ele é importante. A gente tem que ter gratidão, porque é no sofrimento que você encontra a saída. É na raiva que você consegue fazer alguma coisa. Então, assim, a gente tem que se culpar menos e tentar solucionar mais. Inventar menos desculpas, murmurar menos, reclamar menos e solucionar mais. Eu tenho certeza que se eu conseguir, você também consegue. E a gente vai crescer junto. Estamos aqui, né? O Alô Valparaíso está aqui para ajudar os empreendedores. Eu também estou aqui para ajudar quem quiser crescer junto comigo. E é isso, é um ajudando o outro. Eu fico muito feliz pela sua esposa. Tenho certeza que ela vai crescer muito também. E todo mundo que quiser, vem com a gente. Obrigada, Antoniel, pela sua companhia. Obrigada, Eli. Obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube, o Alô Podcast. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se deixou, deixe o seu like. Se inscreva no canal do Alô. Lá no Instagram nós estamos pelo @Alô Valparaíso Oficial. Espero a sua audiência. Um grande abraço e até o nosso próximo Alô Podcast.